Paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Para mim é uma satisfação imensa poder transmitir uma palavra de Deus ao seu coração. Não saia dessa live, compartilhe, ajude-nos a divulgar, anunciar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou trazer uma mensagem de Deus ao seu coração sobre bibliologia. O que é a bibliologia, pastor? Você acredita na verdade na Bíblia? Você crê nas Escrituras Sagradas? Você acredita no Filho Eterno de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo? O que você sabe a respeito de bibliologia, o estudo das Escrituras Sagradas? Então, eu peço a você, não saia nesse momento da sua atenção da palavra de Deus, pois nós vamos trazer em ligeiras palavras, em ligeiros estudos para você sobre bibliologia, estudo das Escrituras. Pastor, o que é bibliologia? No dicionário português é um conjunto de disciplinas centrada no livro, pois quando se fala no livro falamos de Bíblia, e nós sabemos que a Bíblia é uma coleção, né? Coleção de livros sagrados, tanto o Novo quanto o Velho. A Bíblia contém erro? Claro que não, porque ela foi inspirada por Deus. E não tem erro, nem falha e nem mentira. Qual o propósito da Bíblia? Este livro é cristológico, quer dizer, desde Gênesis ao Apocalipse, tudo aponta para Jesus. Portanto, é um livro que tem um propósito de apresentar Jesus ao homem. Por isso que, nesse momento, você que está em casa, que é cristão, ou não seja cristão evangélico, você pode aí pegar a sua Bíblia, juntamente conosco, e ler no livro de 2 Timóteo, onde o apóstolo Paulo, ele instrui um jovem pastor a dedicar o seu ministério, a sua vida pastoral, juntamente à igreja que servia. E nós vemos aqui nesse texto a palavra de Deus, no capítulo 3 da carta de Paulo a Timóteo, que Paulo tem uma preocupação imensa, mesmo sabendo que Timóteo, desde a sua meninice, ele sabe as Sagradas Escrituras. Porque os judeus, quando nasce, ele já totalmente é ensinado as Escrituras, o Torá, e justamente o nosso querido Timóteo, ele era justamente o pai grego e a mãe judia, mas aí era filho na fé de Paulo. E Paulo tinha um amor muito grande, uma estima muito grande por esse jovem, e esse jovem tornou-se um pastor, um obreiro. E eu pergunto para você, você gosta de bibliologia? Bibliologia fala justamente a respeito das Escrituras. Então veja só o que diz a Bíblia. Não saia nesse momento, desse estudo, que você vai ser muito abençoado pela poderosa mensagem de Deus. Veja só, toda a Escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Talvez você, meu amigo, que nesse momento estar aí, querendo saber a respeito das Sagradas Escrituras, nós sabemos que esse livro, ele teve 40 escritores, né? Então esse livro teve 40 escritores. Nós podemos registrar pelo nosso querido pastor Antônio Gilberto, que em memória, ele disse que a Bíblia foi escrita em 2 idiomas, né? O hebraico e o grego. O Velho Testamento, o hebraico, e o Novo, o grego. Então, nós vemos que a Bíblia Sagrada é um livro de dupla, o quê? Autoria. Alguém diz assim, a Bíblia fechada é um livro qualquer e é aberto Deus falando ao homem. Não, ela fechada também é Deus falando aos homens, porque ela é a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela foi inspirada por Deus e nós não podemos esquecer que a Bíblia Sagrada, ela foi inspirada, irmãos, pelo eterno Deus. O Espírito Santo ungiu, né? Como diz aqui em Pedro
capítulo 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Veja. Sabemos primeiro isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por homem algum, mas o homem santo, veja, o homem santo de Deus falará inspirado pelo Espírito Santo. Então, nós observamos justamente que a palavra de Deus ela não tem erro, não contém erro. Não adianta alguém procurar erro na Bíblia que não vai encontrar jamais erro nas Sagradas Escrituras. Então, a Bíblia diz toda a Escritura divinamente é inspirada, proveitosa para ensinar, redaguir, para corrigir e instruir em justiça. E o que então é a Escritura? A própria Bíblia responde que ela é a palavra de Deus. Como eu li para você aí na carta de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana, jamais, por homem algum, mas o homem santo de Deus foi inspirado pelo Espírito Santo. O homem fala da parte de Deus, ele é movido, ele é guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia, ela é um papel, está aqui, né? Mas com um grande objetivo, porque ela traz para nós a respeito de Jesus, a respeito de Deus. Veja o que é que diz. Tua fala no papel, ou seja, falar dos deuses e colocando escrito. Então, nós observamos, toda a Escritura divinamente é inspirada e proveitosa para ensinar, redaguir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente. A Bíblia, irmãos, ela divide, nós sabemos, em Novo e Velho. A Bíblia contém 66 livros e nós sabemos que 40 homens inspirados em gerações diferentes. O que eu trago para você é que eram gerações diferentes. Por exemplo, houve mais ou menos a Bíblia foi escrita em 16 séculos. Quer dizer, 1.600 anos para se cumprir esses 600 livros da Bíblia Sagrada. E nós sabemos que no Antigo Testamento tem 39, né? Nós sabemos que no Novo tem 27, que dá o total de 66 livros. Quantos capítulos tem no Velho Testamento? 929. No Novo existe 260, que é equivalente a 1189. Pastor, quantos versículos tem na Bíblia? 23.214 no Antigo Testamento. No Novo Testamento tem 7.959. Total, em toda a Bíblia Sagrada, é 31.173. Então, foram escritos por justamente 40 homens. Então, toda a Bíblia, ela é inspirada, proveitosa, para ensinar a gente, para a gente ser perfeito, para que a gente procure as bênçãos de Deus, ensina a gente também a ser abençoado, porque quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos justamente bênçãos espirituais. Por quê, pastor? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus e quando nós vamos lendo, nós vamos encontrando defeito em nós mesmos e acabamos se arrependendo dos nossos erros, das nossas fraquezas, nossas falhas e voltando-se para Deus totalmente. Então, a Bíblia, ela foi escrita em rocha no Antigo, ela foi escrita em tauba, em tijolos também foi escrito, né? Com tinta, eram os instrumentos também da Bíblia Sagrada, em pedra, não é? Em pedra. E nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela é cheio de recheios espirituais para nós. Então, veja só, no livro, irmãos, de Gênesis, nós encontramos aí quando o Senhor Deus, irmãos, falou, aleluia, com Noé, achando graça diante
dos olhos dele. Nós encontramos no livro de Gênesis a vida de Abraão, nós encontramos na vida de Gênesis a vida de Jacó, de Isaac. E eu trago uma mensagem de Deus para você sobre esse assunto. Veja só, Spurgeon, bem conhecido entre os heróis da fé, como o príncipe dos pregadores, ele amava tanto as Escrituras, mas tanto mesmo as Escrituras, que ele disse assim, veja só, quando eu chegar no céu, ele disse, quero pregar em toda a eternidade. E para mim pregar em toda a eternidade só com a Bíblia Sagrada. Certo que Spurgeon estava falando justamente da eternidade, se ele chegasse lá e o Senhor quisesse que ele pregasse, ele disse, se o Senhor quiser que eu pregue, é só me dar a Bíblia. Era um conhecimento tão profundo que Spurgeon tinha de estudar o livro de Gênesis o livro do Apocalipse. Então nós sabemos que a bibliologia, irmãos, é a palavra de Deus falando sobre o livro sagrado, o livro dos livros, é o livro mais velho e mais vendido do mundo, é justamente a Bíblia. A Bíblia, irmãos, muitas vezes ela é desprezada. Existem pessoas que compram a Bíblia Sagrada e deixam ela aberta no Salmo 91. Deixa ela aberta no Salmo 93. E nós sabemos que a Bíblia ela é para ser lida e todo dia, assim como um homem amanhece o dia e toma seu belo café, e se depender da hora que acordou, às 9 horas, 10 horas da manhã, ele tem aquele lanche dele, e ao meio-dia necessita de fome. Quando ele não toma café, ele necessita de almoço, e ele diz, ai, como eu estou com fome. Assim como o corpo físico precisa de alimento material, assim a nossa vida também ela necessita da palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra do Senhor. E veja o que Paulo disse a Timóteo, toda a Escritura, toda ela, divinamente é inspirada. Então, ela não contém erro. Alguns homens querem achar erro na Bíblia, porém as Escrituras, toda ela aponta para o Cristo, aponta para o Senhor. E justamente quando o Senhor levantou Moisés, naquela época, como um salvador do povo que estava na terra do Egito, a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte e o próprio Deus escreveu, irmãos, com seu dedo naquelas tábuas de pedra, para que Moisés desse os 10 mandamentos, dando estatuto ao povo de Israel. Embora que o povo tivesse tido se corrompido, Moisés, quando chegou, que viu a corrupção do povo adorando o bezerro de ouro, Moisés quebrou as tábuas, mas Deus mesmo assim tornou a dar novamente outras tábuas a Moisés. Mas toda a Escritura, ela é divinamente proveitosa para ensinar e redarguir. Veja o que é que Paulo diz a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo. Quando nós lemos aqui o versículo de número, veja só, de número 15 do capítulo que eu estou lendo, diz assim, que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que pode fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a mensagem, irmãos, da Bíblia Sagrada, justamente do Evangelho, os 4 Evangelhos, é justamente sobre Jesus. Nós falamos sobre o Cristo. Isaías fala sobre o Messias, sobre o Cristo. Toda a Escritura aponta justamente para o grande Filho de Deus. Quando nós lemos em João capítulo 1, versículo 2, de todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, bibliologia justamente aponta justamente para a salvação justamente em Cristo Jesus. Então, Jó, no capítulo 19, aliás, quando nós abrimos a Bíblia em Jó capítulo 19, nós encontramos uma mensagem, irmãos, tão grande da palavra de Deus, que eu vou ler aqui para você. Jó capítulo de número 19 e versículo 2. Olha o que é que Jó diz aqui, 19 e 2. Observe o que diz a palavra do Senhor. Veja, já 10 vezes me envergonhasse e não tede comigo,
e vos endureceste, embora que eu haja na verdade errado comigo, ficará o meu erro. Se deverás vos lembrar contra mim e me erguer pelo meu próprio, sabeis agora que Deus é que me transtornou em sua rede e me cercou. Então, Jó justamente está falando a respeito justamente do Criador. Ele disse, eu posso ter falhado, eu posso ter errado, mas Deus não erra. Deus é perfeito, Deus é poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus, é a raiz de Davi. Então, nós observamos que toda a Escritura, divinamente, ela é inspirada. Veja o que é que diz aqui no Evangelho, aqui na carta, não é? Vamos lá. Na carta de João, terceira epístola. Vamos lá. Capítulo de número 1. E o que é que diz o versículo 13? Observe. Vamos lá. Quando ele diz, saudais os filhos da irmã eleita, quando ele diz, amém. Tendo muito vos escrevi, e não quis fazê-lo com papel e tinta, mas e ter convosco falando boca a boca para que o vosso gozo seja o quê? Cumprido. Então, querido amigo, toda a Escritura divinamente é inspirada, proveitosa para redaguir, para corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente. Talvez você fique pensando, pastor, as Escrituras contêm falha jamais. Pode ser que uma impressão de uma gráfica possa errar na hora de imprimir em falhas, mas não a Escritura. Toda ela é divinamente inspirada pelo Santo Espírito de Deus e jamais contém erro, jamais contém fraqueza, jamais tem falha, né? Então, vamos lá. Vamos ler aqui no livro, veja só, no livro de Romanos capítulo 8, versículo 37, que diz assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, né? Veja só, o que é que diz Josué capítulo 1, versículo 19? Não foi eu que te ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, porque na nossa alma espiritual. Eu acredito que você ama muito a palavra de Deus. Chegou aquele que me fortalece. Em Provérbios 16:3, a Bíblia diz, consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Que maravilha! Capítulo 4. Veja só, o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que venceu o mundo, é a nossa fé. Então, nós devemos esperar com paciência no Senhor, pois o Senhor tem vitória para nós, acreditar no poder da sua palavra, não desprezar as Escrituras, sempre ler a palavra de Deus, que nós encontramos refúgio, fortaleza, diante de um desespero tão grande que o mundo está enfrentando com medo da morte. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que a morte do justo, irmãos, aproxima-se. Aleluia, o Senhor se agrada. O Senhor, ele se agrada na morte do justo, mas não se agrada na morte do ímpio. Então, Deus disse a Josué, veja, no capítulo 1 do livro de Josué, versículo 6, a Bíblia diz, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Você não pode parar, você tem que prosseguir, tem que caminhar. Deus é na tua vida. Você não pode baixar a sua cabeça. As circunstâncias são grandes, mas Deus continua sendo fiel. Eu li para você, onde está escrito lá no capítulo 2. Mesmo você não sendo fiel, mas Ele permanece fiel com você. Ele é verdadeiro, Ele é forte, Ele é poderoso. E a Bíblia diz, veja só, a Bíblia diz no livro de Atos Apóstolos 27 e 25, portanto o Senhor estende bom ânimo, disse Paulo, pois confie em Deus, que nenhum de vocês vão ser morto. O navio ia se naufragar, todo mundo ia morrer, mas Paulo disse, tende bom ânimo,
Aleluia. Sabe quantas vezes quiseram tirar o sonho de... Quantas vezes quiseram, Gênesis 37:11, lá vem o sonhador. Lá vem aquele que está sonhando. Quantas vezes tiveram inveja de José no capítulo 37, versículo 4 do livro de Gênesis. Os irmãos deles foi que venderam ele. E nós encontramos em Gênesis 37, versículo 22, que os irmãos de José tentaram, irmãos, acabar com os planos de Deus na vida dele. Mas quando alguém, irmãos, tem plano de Deus na vida, ninguém consegue parar o plano de Deus na tua vida, porque Deus está no controle. O vento mas Jesus está no barco. E quando Jesus está no barco, jamais você será atingido. Você não vai morrer nesse deserto. Esse deserto foi preparado para você passar, mas não para você ficar. Aleluia. E eu creio justamente no poder da palavra de Deus. Irmãos, tem muita gente passando necessidade. Não fome, irmão, só de alimento, mas fome de palavra espiritual. Pessoas que já estão conectadas com a internet, estão conectados com os programas de televisão, com os programas de filmes que estão passando e esqueceu de alimentar a espiritual, sabendo que a palavra de Deus ela é fonte de riqueza para nós. Então, quantas vezes, irmãos, quiseram um sonho de Davi? Quantas vezes? Davi, no livro de 1 Samuel 17:14, Davi era o caçula. E nós observamos no 17:28 que Davi, quando apareceu na batalha, disse: "O que você está fazendo aqui, menino?" Mas, irmãos, Davi não olhou para o tamanho do gigante. Ele olhou para o tamanho do Deus que ele serve. Sabe, eu vou contar uma história muito bonita para você. Esse dia eu estava lembrando dessa história. E talvez você pode até ficar aí emocionado. Havia um rapaz muito bonito, mas muito lindo mesmo, que namorava com uma moça muito bonita, porém essa moça era cega. Essa moça não tinha uma visão espiritual totalmente. Ela nasceu com um problema na sua visão. E ela chegou para o seu noivo, para o rapaz que namorava com ela, e disse: "Poxa, se eu conseguisse ver, enxergar, eu casaria com você." E aquele rapaz, tão apaixonado, tão amando aquela moça e doido para casar com aquela moça, ele, porém, conseguiu os olhos para aquela moça. E quando aquela moça fez o transplante, os olhos dela enxergou, e quando tirou o pano que havia, ela olhou para o rapaz e disse: "Poxa, eu não sabia que você era cego. Eu não posso casar com você, moço. Você é cego, você não vê. Está tudo acabado, eu não posso casar com você." E aquele rapaz olhou para aquela moça e disse: "Eu só lhe peço uma coisa. Guarde bem os meus olhos, porque ele era muito importante para mim." O amor era tão grande da vida daquele jovem que ele chegou a doar os olhos dele para a moça, e a moça depois desprezou ele. Imagina, Jesus morreu na cruz para que você tivesse vida e vida com a mudança. E você muitas vezes despreza como essa moça desprezou o rapaz. Levante a sua cabeça, seja firme. Tudo isso vai passar. Veja o que é que diz a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17. O que a Bíblia chama justamente que o amor desse mundo, chama a cobiça desse mundo como passageira. Tudo aqui vai passar. E a Bíblia diz, aleluia, que a nossa vida, irmãos, sempre vai ter obstáculo. Porque Jesus foi quem... Jesus disse lá em João capítulo 14, "Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos não teria dito." A vida da gente, muitas vezes, é solitária. O que é que João capítulo 16 e 33, João estava dizendo? "Eu tenho vos dito isto, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo." Como a Bíblia traz para a gente segurança em Cristo, como nós estamos seguros baseadamente nas Escrituras Sagradas, como nós cremos no poder da sua palavra. Jesus falando em 16 e 33 de João, dizendo: "Tenho-vos dito isto, para que em mim tenha paz." Mesmo você no deserto, porque a palavra deserto significa ermo.
E você não pode esquecer que o salmista, escrevendo no Salmo 107 e versículo 35, ele diz: converte o deserto em lagoa e terra seca em fonte. Olha aí, Tiago, veja que benção. O que é que diz aí o salmista em 107 e 5? Veja só: converte-se o deserto em lagoa e terra seca em fontes. Então Jesus disse: tendo-vos dito isso, para que em mim tenha paz, porque no mundo tereis aflições. Mas Jesus disse: tede bom ânimo. Eu venci. Você também vai vencer, porque você está com Cristo Jesus. Muitas vezes você passa pelo vale. A palavra vale significa lágrimas e aflições. Mas o que a palavra de Deus diz no salmo bem conhecido que todos nós cremos, Salmo 23 e 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado em consolo. Você vai passar pelo deserto e vai passar pelo vale. A luta que você está passando também. Por quê, pastor? Porque luta significa combate, peleja, mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesse momento, recheada de poder, de grande misericórdia, de um Deus que está sentado no trono. Isaías viu Deus sentado no trono, no capítulo 6 do livro de Isaías, e ele começa a dizer: vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, vi os anjos serafins que voavam ao redor do trono, o trono tinha 6 asas, os querubins cantavam e todos num coral, e os anjos diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A peleja não é sua, a peleja é de Deus. O que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 11, diz: amados, peço-vos como peregrino e forasteiro, que vos abastenha da concupiscência carnais que combate contra a alma. A luta é grande, mas o Senhor é o Deus da batalha. Isaías 35, primeiro diz: o deserto é o lugar solitário. Alegrarão disto, o ermo exultará e florescerá como a rosa. Quem está, irmãos, baseado justamente na Bíblia Sagrada, vai encontrar justamente força para vencer. Força para vencer. Esse vale vai passar. Essa tempestade vai passar, porque o Deus de Israel é na sua vida. Daqui a pouquinho eu vou orar por você e vou pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. O que diz o Salmo 34, versículo 19? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Você pode pegar essa palavra e dar para alguém, se fortalecer? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Você não pode desistir. Você tem que prosseguir. Na vida há muito obstáculo. Na vida, irmãos, há muitos fracassos. E muitas vezes, quando você fracassa, ninguém quer lhe ajudar. Mas o Deus que nós servimos é o Deus que está pronto para quebrar os obstáculos, para te dar vida e vida com abundância. Qual é a minha maior motivação? A maior motivação é a oração. A oração, ela é a chave da vitória. É uma comunicação com a eternidade. O que você está fazendo nesse momento? Você está só segurando o seu celular, olhando essa live? Daqui a pouquinho eu vou chamar você para a gente orarmos ao Senhor. Pedir a misericórdia do Senhor. Deus quer ouvir a nossa voz. Deus quer ouvir, irmãos, o nosso clamor. Ele quer ver quando nós estamos quebrantados diante da sua presença. E o que é que diz Provérbios 28 e 9? Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. Então, o que é que diz Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17? Orai sem cessar. O que Mateus 21, 22 diz? Tudo que pedires em oração, crendo, vocês receberão. O que é que diz Filipenses 4 e 6? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graça. Então, amigo,
As Escrituras, ela é o poder de Deus, ela é a salvação. Quando nós clamamos ao Senhor, nós recebemos de Deus a sua bênção. Então, Romanos capítulo de número 8, versículo 26 e 27 diz assim: da mesma forma, para aí agora, compartilhe mais uma vez, para aí e compartilhe. Veja o que é que Deus vai falar com você nesse momento. Romanos capítulo 8, 26 e 27, olha o que diz Tiago. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito, irmãos, intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Você muitas vezes se acha tão fraco, tão falho. Você se acha muitas vezes que não vai vencer. E eu tenho uma mensagem de Deus sentindo a presença dele nesse momento para você. Essa tempestade você vai passar. Esse vale você vai sair dele. Porque Deus sopra um vento na sua vida agora. Eu estou dizendo como profeta de Deus, como homem de Deus, porque o Senhor está comigo, o Senhor está com você e eu sinto sua presença. Esse vale que você está, Deus vai soprar agora. Esse vale você vai passar. O que é que diz a Bíblia? Lá em Gênesis 20 e 17, quando nós fazemos de Deus um alvo de oração. O que está escrito? O que está escrito sobre justamente a oração? O que Paulo disse lá em Efésios 6 e 10, quando fala sobre a armadura? Então, a oração é a chave da vida. Se você está desanimado, só com a força de Deus você terá coragem e necessidade para vencer qualquer desafio. Que João, no Evangelho 4 e 34 diz: e disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O que é que diz João 6, 28 e 29? Então lhe perguntou, o que é preciso fazer para realizar a obra de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Então, você nasceu e você está vivo por um projeto de Deus. Deus escolheu você nessa geração para você fazer a sua obra, para você fazer a sua vontade. O que é que Paulo disse em Colossenses 3:23? Tudo que você fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Veja, Paulo está dizendo em 1 Coríntios 15, 58, eu acho tão lindo esse versículo, que quantas vezes eu baseio nesse versículo para fazer algo para o Senhor Deus. Paulo disse: portanto, meus amados irmãos, mantenha firme e nada se abale. Seja sempre dedicado na obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será útil, será proveitoso e tem recompensa. Resgatar a alma, tirar a vida das pessoas que estão perdidas no mundo. Qual é a motivação que eu tenho para vencer? Somente Deus dará força para nós vencermos essa tempestade. E quem sabe nesse momento você está passando por esse vale. Não saia dessa live se você nesse momento entrou nela agora. Não tire o seu coração justamente dessa mensagem. O que é que Paulo disse em Colossenses 3 e 23? O que Paulo estava falando justamente? O que é que Paulo diz em Gálatas capítulo 6 e versículo 9? Não nos cansamos de fazer o bem, porque em seu tempo ceifaremos, se não fazemos o quê? Desfalemos. O que é que Paulo está dizendo em 2 Coríntios 4, 8 e 9? Em tudo somos atribulados, porém não angustiado, perplexo, porém não desanimado, perseguido, porém não desanimado, abatido, porém não destruído.
Porque você tem um Deus que zela por você. Um Deus tão zeloso, tão zeloso. E a Bíblia diz lá na primeira carta de João, capítulo 5 e 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória. Que vencemos o mundo é a nossa fé. Creia, meu irmão. Creia que essa tempestade vai passar. Creia que você vai vencer. Creia que você está nos planos divinos do eterno Deus. Para nós concluirmos nesse momento essa mensagem, esse estudo bíblico para você, lá no livro do Salmo, capítulo 42, versículo 5. Veja, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbado dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois aí vai. Onde você estiver nesse momento, eu vou orar por você agora. Eu creio que Deus vai justamente fazer na sua vida. Aleluia. Um milagre vai acontecer. Toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. E eu sinto nesse momento que está havendo uma batalha espiritual. Você não está vendo, mas o mundo invisível tem uma batalha espiritual. Sabe aqueles pensamentos que você está muitas vezes pensando, Senhor, de onde veio esses pensamentos? Nesse momento eu vou orar pela sua casa, pela sua família. E nós vamos vencer esse vale. Ó Deus de Jacó, Deus de Abraão e de Isaac, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neutraliza todo pensamento mal nesse momento. Destrói toda fortaleza satânica. Jesus, toda barreira seja desfeita nesse momento. Essa tempestade, Senhor, que teu servo, a tua serva está passando, acalma esse vento. Assim como o Senhor fez com os discípulos naquele caminho, Jesus, naquele alto mar. Jesus, o Senhor é o Senhor que governa o vento e o mar. Toda tempestade, Senhor, o Senhor acalma. Nesse momento, ó Deus de Jacó, de Abraão e de Isaac. Tu és o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Tu és, Senhor, aquele que faz o milagre acontecer. Eu repreendo agora todo espírito de enfermidade, da cabeça do pé, seja curado agora em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor sejam na vida de todos aqueles que necessitam, Senhor, da tua misericórdia. Ó Deus de Jacó, Deus, assim como o Senhor foi na vida de Abraão, na vida de Paulo, de José, na vida dos apóstolos, de Pedro, João, Tiago, Tomé, Senhor, na vida, Senhor, de todos os teus profetas. Acalma o vento agora, dessa pessoa que está tão triste, abatida, que ninguém entende ela nesse momento, que ninguém, Senhor, consegue entender essa pessoa. Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito ao contrário. Seja repreendido pelo poder da tua palavra, pois a tua palavra, ela é a verdade. A tua palavra, Senhor, é espírito e em verdade. Nós cremos nela, acreditamos nela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor.